Bom, essa é a nossa segunda parte da matéria, então, né, é a parte das bactérias específicas dentro como seria a microbiologia veterinária em si, né. A gente tem alguns conceitos iniciais aqui, como patogenicidade, que é a capacidade do micro-organismo de produzir doença, né, e vai ser definida pelo grau de virulência desse micro-organismo. Então, assim, a virulência significa que algumas cepas de bactérias, elas têm muito mais capacidade de causar um dano, né, à saúde, do que outras. Exemplo, existem cepas de Staphylococcus, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que eles não têm uma proteína, que é a proteína A, então ela é uma cepa que ela não é virulenta, né? Então ela não tem um grau de patogenicidade, nem tem um grau de virulência importante, tá? Infectividade é a capacidade de invadir o hospedeiro, né, e atingir o sistema imune. Toxigenicidade, então, é a capacidade de produzir toxina dentro do hospedeiro. E aí são alguns conceitos que vocês podem ler, né, e que vocês vão entender, não precisa ficar explicando, tá? A gente dividiu as bactérias em gram-positivas, que é o Staphylo, Strepto, os Clostridiums, os bacilos, e as gram-negativas, que são, normalmente, as bactérias entéricas são as gram-negativas, coliformes totais, E. coli, brucelose, salmonella, listeria, fusobacterium e muitas outras, tá? Especificamente falando de Staphylococcus, né, que é uma bactéria bem comum na nossa área de medicina veterinária, que podem causar mamites, otites, né, ela está muito presente também nas mãos, né, da gente, então dentro da indústria de alimentos ela é bem importante, porque ela é uma toxinfecção alimentar, então o trabalhador, ele pode contaminar o alimento, porque ela está presente no nosso nariz, nos nossos ouvidos, nas unhas, né, então tem muito a ver com isso. O Staphylococcus é uma bactéria gram-positiva, esférica, anaeróbica facultativa, ou seja, ela não necessita de oxigênio, se tiver é bom, se não tiver ela também cresce. Não possui flagelos, então ela é imóvel, é uma bactéria imóvel, tá? Tem uma característica bem importante dela, que é a produção de enterotoxina, tá? Essa enterotoxina que tem aqui, tá? Que é o que vai ter aqui, ó. Ela é a capacidade que a bactéria tem de entrar dentro do organismo, né? Se for intoxicação alimentar. E lá dentro do intestino, após a sua multiplicação, ela vai produzir a toxina que vai causar a diarreia, tá? Então, ela precisa estar numa temperatura de 10 a 46 graus. Bom, ela tem um tempo de geração bem curto, que é 30 minutos. Então, ela é uma bactéria bem rápida. Quando a gente fala em surto, a gente fala que ela é uma bactéria que tu comeu alguma coisa estragada e daí a 30 minutos, 40 minutos, ela já tá causando alguma patogenia. Bom, então na sequência, vamos ver, a gente segue, deixa eu só apagar isso aqui, porque eu não vou conseguir seguir. Tá. E aí a gente vai entrar na capacidade dela de produzir biofilme. Então, ela é uma bactéria que ela consegue, em superfícies, sobreviver. Ela fica em comunidades coordenadas. Os biofilmes são uma comunidade com vários tipos de micro-organismos, do qual um se alimenta de outros, um protege o outro, né? E tu precisa de uma ação mecânica de remoção. Então, assim, o que a gente vê, às vezes, em indústria de alimentos, né? Aquelas superfícies que são lavadas, normalmente entre cabo de faca e lâmina, que são lavados, mas que não é removido toda a matéria orgânica. Então, ali, elas criam a comunidade e começam a se multiplicar, tá? E aí a gente vai entrar numa característica específica do Staphylococcus, tá? Que é os seus metabólitos. O Staphylococcus, ele produz toxinas e enzimas, tá? Quando ele age. As toxinas, dentre elas, a gente vai ter a hemolisina, que tem a capacidade de destruir hemácias, né? E aí ela é uma bactéria, então, necrosante, hemolítica. As leucocidinas, que são toxinas capacidades de destruir os leucócitos. A gente vai ter a esfoliatina, que destrói a epiderme e aí causa feridas, lesões epidérmicas, no caso de furúnculo, espinha, né? Nos animais causam aquelas feridinhas com casquinha. E as enterotoxinas, que são as que estão relacionadas às toxinfecções alimentares, que são as toxinas produzidas lá dentro do intestino. Bom,
Dentre as enzimas produzidas, a gente vai ter a coagulase, que é responsável pela coagulação do plasma. Então, ela vai coagular o plasma para que dentro do plasma as bactérias elas consigam se multiplicar, tá? E crescer. Lipase, capacidade de destruição de ácidos graxos, e isso relaciona muito com a espinha, tá? Então, onde tem gordura, ela tem essa enzima que ela vai destruir esses tecidos. Proteína A, que eu falei anteriormente para vocês, que está característica e está presente na estrutura apenas das cepas patogênicas. Então, eu posso muitas vezes fazer um PCR, que é uma análise molecular, e eu não ter a vitamina A, desculpa, a proteína A dentro da estrutura. Se eu não tenho a proteína A, eu não tenho patogenicidade nessa cepa, tá? Estafiloquinase, que vai utilizar, que vai ser uma enzima plasminogênica, né? Que ela destrói o plasma e libera. Então, aqui na imagem a gente pode ver que o plasma está coagulado devido à coagulase e os patógenos estão dentro. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter estafiloquinase que vai vir, que é uma enzima, e vai destruir esse coágulo e vai liberar, então, os meus patógenos para a circulação sanguínea, tá? Então, essa é a função da estafiloquinase, que é uma enzima produzida pelo estafilococcus. A hialuronidase, que é outra enzima, ela destrói o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é responsável pela estruturação, né, do tecido. Lembrem que ele está presente junto com o colágeno e da estrutura dos tecidos. Então, ele vai fazer essa destruição. O que é essa destruição? Nada mais é do que abrir ferida, do que abrir lesão nos tecidos, tá? Então, é isso que faz os tecidos abrirem. As doenças que estão ligadas à estafilococose, elas terem feridas, elas serem purulentas, porque tem toda essa destruição tecidual. Bom, aí que tem material que tu pode mandar para análise, amostra de leite, pus, amostra de tecido. Existem muitos métodos de diagnóstico que a gente vai fazer em aula prática, tá? Então, a gente vai fazer a placa de Petri-film, que é específica para estafilococcus, e depois a gente vai fazer um método para descobrir o Staphylococcus aureus, né, para categorizar a espécie dele, tá? O estáfilo, ele pode ser diferenciado do Streptococcus, porque o estáfilo é catalase positiva e o strepto é catalase negativa. Então, assim, bem simplesinho, a gente pega um raspado da colônia, coloca uma gota de água oxigenada, se criou bolha, se reagiu a enzima, se ele tem a enzima catalase, ele vai ser positivo. Se ele não reagiu, ele é Streptococcus. São dois micro-organismos muito similares, né? Então, a gente tem muitas coisas para fazer. Aqui eu vou ter, então, também uma outra prova. Essa é a placa de Petri-film que a gente vai fazer, então, no laboratório, que é um método rápido. Então, a gente conta nesses quadradinhos quantas colônias cresceram e depois a gente utiliza essa contraprova para fazer se ele é áureos ou não é áureos, tá? Então, a gente vai contar aqui, os quadradinhos são em 1 milímetro, né? Para a gente saber quantas colônias tem que cresceu. Bom, depois entrando o estrepto, né? O estrepto, ele é bem similar ao estáfilo, né? Ele está muito presente também no intestino. É uma bactéria gram-positiva, né? Cresce normalmente aos pares ou, vocês lembram, em cordinhas, assim, que a gente viu. Então, eles podem ser duplos ou fazer uma cordinha. Tá? Ele tem uma cápsula de ácido hialurônico que dá resistência, também não produz flagelos, então ele é imóvel, ele não anda de uma célula para outra, ele destrói a célula, e ele é catalase negativo, diferente do estafilococcus, tá? Ele produz alguns crescimentos, a gente precisa utilizar o agar-sangue para fazer o crescimento dele, então ele é hemolítico, então quando a gente utiliza o agar-sangue, ele vai utilizar, ó, todas as hemácias para fazer a destruição, então a gente confirma a presença deles, né? Ele é hemolítico porque ele utiliza o sangue para o seu crescimento, tá? Ele produz algumas toxinas, que são exotoxinas pirogênicas, né, que são superantígenos, então ele é muito tóxico, o Streptococcus, e ele tem a escarlatina, ele produz escarlatina e faceite necrosante, tá? Então ele é um superantígeno, ele estimula o sistema imune a ter uma resposta exagerada e leva isso a uma patogenia. Aqui a gente tem escarlatina, que são aquela doença que deixa a face avermelhada das crianças. As enzimas, então, produzidas, ele, como
o estáfilo, ele também produz enzimas e toxinas. As toxinas, a gente vai ter a streptolizina S, que não é imunogênica, que destrói, então, as células de defesa. A streptolizina O, que é característica de diagnóstico de febre reumatoide, que faz a lise também das células de defesa, tá? E aí a gente vai ter as enzimas, que em vez de ser estafiloquinase, vai ser streptoquinase, que faz a mesma função, destrói a plasmina, as fibras, libera o patógeno para a circulação. A hialuronidase, que faz a destruição tecidual, né? E ele está presente em muitas doenças no nosso meio veterinário, como Streptococcus pyogenes, Agalactae, zoopidérmicos, tá? Zoopidérmicos, que é o que a gente isolou em lavado uterino, tá? Então, assim, ó, o Piógenes e o Agalactae são comuns de mamite e mastite. Os zoopidérmicos, na verdade, que é o que está ligado a lavados uterinos, bovinos e equinos, né, que foi o que a gente já isolou. O equi, que está ligado ao garrotilho, às secreções nasais e muitas também. E o Disgalactae, que também está presente nos ovinos, tá? Na mastite e na poliartrite. Então, dentre o estáfilo e o estrepto, a gente tem que diferenciar os dois, porque eles estão muito presentes nesses tipos de doença, tanto de bovinos quanto equinos, em otites de pequenos animais também, tá? Então, é muito importante o conhecimento desses dois patógenos. Bom, o diagnóstico é o mesmo por técnica de Gram, por isolamento, a gente faz agar-sangue, a gente pode fazer esse swab lá das amígdalas, né? Muitas vezes as crianças, quando têm amidalite, é estrepto ou estáfilo. Alguns tratamentos, e era isso, dessas duas doenças.